Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo do estádio do Cerro Porteño, La Hoya, onde o Corinthians vai tentar assumir a liderança deste grupo 3. Esse grupo que tem o Palmeiras na liderança com 7 pontos, mas só falta um jogo. O Palmeiras só pode ir a 10, vai jogar com o Cerro em São Paulo. O Corinthians tem 6 pontos, mas tem 3 jogos, pode chegar aos 15 pontos. Tem este jogo com o Cerro e 2 jogos com o Olímpia, na sexta-feira aqui mesmo em Assunção, e depois no outro jogo em São Paulo. O Olímpia tem 5 pontos ganhos e 2 jogos contra o Corinthians, um em casa e outro fora. E o Cerro joga o seu desespero. É o último colocado com 4 pontos, tem 2 jogos pela frente. Este hoje contra o Corinthians e depois pega o time do Palmeiras em São Paulo. Portanto, o empate já é um ótimo resultado. Se o Corinthians empatar os 2 jogos aqui hoje, sexta, ganhando do Olímpia em São Paulo, será primeiro colocado no grupo e levará vantagem que depois a gente, na sequência, explica. O Cerro vai tentar um milagre e reverter a situação e tentar a classificação. Mauro Naves, como é que vem o Cerro? Qual é a chave do Cerro? Qual é o sistema? Qual é a mágica para o Cerro tentar a vitória depois de ter perdido de 8-2 do Corinthians? Olha, para encontrar toda esta motivação, depois da goleada de 8-2, o clube substituiu Jair Pereira por Carlos Baez, ex-jogador do time, muitos anos pelo Cerro e sempre se disse um torcedor. E sempre também que foi chamado nas dificuldades, conseguiu levantar o Cerro. E chegou dessa vez, não de forma diferente. Disse que vai classificar o Cerro Porteño, Galvão. Vamos lá. Você vai agora anotar a escalação do Cerro Porteño, do time paraguaio, do técnico Carlos Baez. O Cerro joga com Aceval, o goleiro número 12. 4 zagueiros, Recalde, número 15. Juan Lopes, número 22. Peralta, número 3. E Toledo, número meia dúzia. No meio-campo, Gomes, número 5, Gavilã, número 8, Alvarenga, que é o grande craque hoje do futebol paraguaio, com a número 10, e Jorge Campos, com a número 21. Na frente, o brasileiro Gauchinho, número 11, e Mauro Cavaleiro, com a número 9. Este, portanto, o time do Cerro Porteño. E o Corinthians, Mauro Naves? O Corinthians que ficou nessa angústia, veio o juiz, não veio o juiz, vai jogar, não vai jogar, com todo esse drama que vive o Paraguai, com a violência, com o exército nas ruas, com assassinatos, o povo sem saber o que vai acontecer no futuro do seu país. Os jogadores do Corinthians estão tranquilos, né, Mauro? Estão muito tranquilos. O mais decepcionado é, sem dúvida, o Gamarra, afinal de contas é paraguaio. Estava trazendo o time aqui pela primeira vez, ele não teve quando o time disputou um jogo pela Mercosul e pensava em fazer uma festa, mostrar a cidade e realmente não é hora para isso. Agora, um time muito tranquilo, principalmente com o Marcelinho, que fez uma bela partida no último jogo e acha que está reencontrando seu verdadeiro futebol, aquele que já o consagrou como o maior ídolo no Corinthians. Marcelinho já fez 4 gols nessa temporada e diz que não teme jogar fora do Brasil. E o Corinthians vem com o que tem de melhor, ou que o técnico Evaristo de Macedo imagina que o Corinthians tenha de melhor no momento. O Corinthians tem o goleiro Ney com a número 1. Índio, lateral direito, número 13. Cris é o zagueiro número 17. Gamarra com a número 3 e Silvinho, número meia dúzia. No meio-campo, Vampeta, número 5. Rincon, número 8. Marcelinho com a número 7 e Ricardinho, número 20. Na frente, Edilson, número 10 e Fernando com a número 9. Esse, portanto, o time do Corinthians. O trio de arbitragem argentino deu um maior trabalho para chegar. Porque, primeiro, eles não conseguiam sair da Argentina. A Argentina mandou fechar sua fronteira com o Paraguai para evitar que os paraguaios pudessem atravessar em massa para a Argentina. E a fronteira paraguaia já estava fechada. Os dirigentes da Confederação Sul-Americana conseguiram liberação para que a fronteira paraguaia fosse aberta. Mas os argentinos, a fronteira argentina, a polícia argentina, a Polícia Federal Argentina, não deixava os árbitros sair. Eles chegaram 1 hora antes do jogo aqui a cidade de Assunção. O que vale é que a bola está rolando para Corinthians e Cerro Porteño. O trio de arbitragem tem Daniel Jiménez, Cláudio Rossi e Elizondo Horácio. São os 3 argentinos que estão vivendo uma experiência diferente, porque eles chegaram 1 hora antes do jogo, atravessaram a fronteira de carro e não sabem muito bem como é que vão embora amanhã, não. As fronteiras continuam fechadas. Aí vem o Corinthians. A bola enfiada na frente para o Fernando. Já já nós vamos saber de Walter Casagrande Júnior o que ele espera deste Corinthians e Cerro. E José Roberto Reitz já viveu uma experiência dessa e também o que ele espera da arbitragem para um jogo importante
um jogo complicado, ou sempre um jogo de responsabilidade. Jogo de Libertadores entre times de Brasil e Paraguai é sempre um jogo difícil para qualquer arbitragem. Aí chega o Rincon, faz o toque com o Silvinho, sem se esquecer de que o Corinthians disparou uma goleada da Libertadores no jogo de ida no Pacaembu, 8-2 em cima desse Cerro Porteño. Aí Silvinho, toca no meio para Ricardinho. Rincon é quem trabalha, recebe o apoio de Vampeta. Esse é o estádio do Cerro Porteño. O Corinthians estava com medo de jogar aqui. Quando chegaram, viram que é muito melhor a condição de jogo aqui do que no estádio principal. Lá vem Silvinho, lá vem o Corinthians. Fernando bateu pro gol, bateu em cima da defesa. De qualquer maneira, Recalde tira. Normalmente se joga no Defensores del Chaco, que é um estádio onde a torcida fica em cima. Aqui no La Hoya, as arquibancadas são afastadas. É que o estádio estava todo ele estragado. Passou por uma reforma, é o segundo jogo depois da reinauguração e será uma das sedes da Copa América. Será disputada aqui no Paraguai a partir do mês de junho. Aí lá atrás o Corinthians se segura no campo de defesa. A tentativa do Gauchinho, chegou por trás dando o carrinho, cometendo a falta mais dura. Seria lance até por primeiro cartão amarelo. Aí está o primeiro cartão amarelo para Gauchinho. A entrada por trás em cima do jogador do Corinthians. Casagrande, será que você já viveu uma situação dessa? De estar num país à beira de um conflito generalizado, com toda essa violência, com toda essa incerteza, com todos esses problemas, e tendo que ter a cabeça fria para jogar futebol, Casagrande? Não, essa situação eu nunca passei e é um jogo difícil, né, Galvão? A situação do país leva a isso, a necessidade de vitória do Cerro, a revanche, né, o revanchismo pela goleada que o Corinthians colocou aqui em São Paulo, de 8-2, então é uma partida muito difícil, mas tecnicamente não tenho a mínima dúvida que o Corinthians é melhor que a equipe do Cerro. Aí Casagrande, que vai trazer para você toda a análise do jogo, acompanhando todos os detalhes deste Corinthians e Cerro Porteño. José Roberto Reit, você já apitou em situações complicadas, dirigiu jogos de forma complicada, já chegou num país com fronteiras fechadas, um país com os problemas que está vivendo o Paraguai, uma hora antes do jogo, sem saber como ir embora no outro dia. Isso pode fazer a cabeça do árbitro, atrapalhar a arbitragem, Reit? O amigo da Globo, muito boa noite. Galvão, é uma situação difícil. A Copa Libertadores hoje é muito mais tranquila do que era alguns anos atrás. Nós pegamos o Sendero Luminoso em Lima, pegamos o problema do narcotráfico na Colômbia. E no Paraguai, eu, Arnaldo e Luiz Carlos Reis passamos por uma experiência quando explodiram o carro do Anastácio Somoza com uma bazuca. E naquela ocasião não deixavam circular livremente. Quando íamos para o estádio, ia o presidente Stroessner, a polícia não queria que nós passássemos. Então o Arnaldo disse o seguinte: olha, o presidente pode ir para o estádio para assistir o jogo, só que se nós não passarmos não vai ter jogo que nós somos usados. Aí liberaram. Mas é uma situação muito difícil, muito complicada para o árbitro. Vamos ver, vamos acompanhar o trabalho de Daniel Jiménez. Vamos passando dos 4 minutos do primeiro tempo. Corinthians e Cerro. Corinthians, se vencer o jogo, vai a 9 pontos, assume a liderança e ficaria a 2 pontos, apenas 2 empates nos próximos 2 jogos para garantir o primeiro lugar no grupo. O que significa garantir o primeiro lugar no grupo? Evita o confronto com o Vasco nas oitavas de final e pega o terceiro do grupo 5, ou um time Equador ou um time boliviano, o que facilita muito a caminhada da Libertadores. Por isso o Corinthians quer a vitória hoje. Marcelinho faz a abertura para a Índio, lá vem o Corinthians, cruzamento para a área, por baixo chega Peralta para fazer o corte. Insiste o Corinthians. Bonito lance do Vampeta. Quando ele botou para frente, o juiz disse que ele ajudou com o braço, disse que ele ajudou com a mão. Tá lá embaixo a marcação do Bandeira lá pelo outro lado. É o Elisson do Horácio. Vou falar em juiz, Reit. Você falou da circunstância, mas você conhece esse Daniel Jiménez? Tem experiência? Me pareceu com a fisionomia meio assustado quando eu passei por ele ali na lateral do campo antes do jogo. Não era, ele tinha que estar assustado mesmo, porque mal consegue chegar no estádio, não dá tempo de você fazer a preparação psicológica que é fundamental para um árbitro. Mas é um árbitro que tem uma certa rodagem na Argentina, é um árbitro novo a nível internacional, é um árbitro que tem qualidades para chegar e levar bem essa partida, porque o árbitro argentino também atua com uma grande dificuldade, não só na Argentina, mas fora. Então é um árbitro que tem condições de levar bem esse jogo. E eu acredito até que, em se tratando de um jogo com todo esse tumulto, em campo, as coisas possam até correr mais tranquilamente. Aí vem o Corinthians de novo, o Vampeta domina o jogo, o Corinthians, Silvinho botou na frente, tentou um toque para a área, Fernando fechava ali pelo meio. Um outro problema é que Fernando e Índio teriam que deixar o Paraguai amanhã
para se apresentar à seleção sub-20 para ir jogar o Campeonato Mundial na Nigéria, mas os aeroportos continuam fechados. Ninguém chega e ninguém sai. Problema só para a seleção, né, Galvão? O técnico Evaristo, desse tipo de problema, tá gostando. Aí o Marcelinho. Faz a recuperação, toque para Vampeta. Índio partiu lá pela direita, a enfiada de bola é excelente. Partiu, chegou junto com ele. Toledo para fazer o corte por baixo. O Corinthians bota pressão, vai para cima. Você viu lá o Jorge Campos, número 21. Aí veio o Corinthians de novo, Marcelinho botou na frente. Sempre aí o Vampeta trabalhando pela direita. Marcelo tenta o toque. A sobra do Ricardinho. Permanece no ataque o time do Corinthians. Silvinho, sempre apoiando bem. O gramado que não é essas coisas, não. Para Fernando, tocou de cabeça, tentativa de contato com o Marcelinho. O desvio ainda com o Peralta, a bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Corinthians mexer lá na direita do seu ataque. O campo pode estar parecendo bonito, mas sabe o que eles fizeram? Pintaram o campo, amigo. Meteram tinta verde para fazer uma graça, para ficar bonito. Campão não é essas coisas, não. O estádio é bonito, é bonitinho, tá novinho, tá bem tratado. Olha o cruzamento, lance para a área, saiu do gol a Ceval para fazer o corte. Aí o Recalde bateu para frente. Quem veio buscar ele pelo meio foi Alvarenga. Tenta ser veloz o time do Cerro, que é como normalmente jogam os times paraguaios em casa. Mas eles estão muito acostumados a jogar no Defensores del Chaco com toda a pressão da torcida. Eu repito, aqui no La Hoya, a torcida fica longe do campo. Nesse aspecto, o Corinthians está jogando com tranquilidade. Olha o cruzamento de novo, Edilson chegou fazendo o toque. A Ceval cai para fazer a defesa. Do Marcelinho para o Edilson, esperto Corinthians. A Ceval caiu para fazer a defesa aos 8 minutos deste primeiro tempo. Lá atrás o Cris cortou. Aí o Corinthians com calma. Sai pelo meio com o Vampeta. Ricardinho se mexe. No meio de dois, Vampeta voltou na frente. Deixou o pé no caminho, Gomes cometeu a falta, o juiz em cima do lance marcou. Tá valendo nada essa cobrança não, o árbitro tá dizendo que é mais ali atrás. O Corinthians volta a jogar na próxima sexta-feira, se as condições do país permitirem. Porque amanhã o presidente Raul Cubas está sendo esperado no Congresso Nacional às 10h30 da manhã para tentar a sua defesa no processo de impeachment. Não se sabe o que pode acontecer, se for votado o processo de impeachment, se ele perder, se entrega ou não a presidência. A movimentação do Exército nas ruas é intensa, todos os quartéis estão de prontidão. Normalmente o Corinthians joga na próxima sexta-feira contra o Olímpia, aí sim no Defensores del Chaco. O horário do jogo, 10h45 da noite, horário de Brasília, horário oficial do Brasil. Logo depois do Globo Repórter, você vai ter todas as emoções de Olímpia e Corinthians. Aí Silvinho. Pelo meio recebe Edilson. Faz o toque para Marcelinho, já partiu o Índio lá pela direita, o lançamento é para ele, ele vai na velocidade, vai no embalo. Aí para cima dele, Jorge Campos na marcação. Vampeta ali atrás. Fernando fica esperando, toque por elevação na tentativa de Marcelinho. Subiu a bandeira de Elisson do Horácio. Marcou o impedimento do ataque do Corinthians. 9h30, Casagrande. Se mexe na boa o Corinthians. Não, o Corinthians está bem, está dominando a partida. O Corinthians melhorou muito nas últimas semanas. Antes tinha uma jogada muito forte pela esquerda com o Ricardinho, com o Silvinho. Hoje tem pelo lado direito com o Índio também. E está utilizando essa mesma arma que foi usada no Pacaembu. O Corinthians fez quase todas as jogadas pelo lado direito. A defesa do Paraguai marca muito mal. O lado esquerdo dela apoia muito, mas defende muito mal. E o Corinthians está utilizando isso novamente. Olha como toca bem no meio campo o time do Corinthians. Lá vai Edilson, partiu para cima da marcação do Gomes. E encarou, como diz o Casagrande, por lá é o buraco. Olha o lançamento para o Índio. Lá vem o Corinthians. Cruzamento antes de Marcelinho. De cabeça chegou Lopes para fazer o corte. É lá pela direita o caminho. É por lá que o Corinthians se manda, por lá que ele destruiu, desmoronou o sistema defensivo do Cerro no jogo do Pacaembu na vitória por 8-2. E é por lá que ele está tentando. Aí o Aceval. Amanhã, depois de Suave Veneno, estreia Zorra Total. E logo depois tem Você Decide. Se prepare aí para dar muita risada, é uma boa, né? Ficar numa boa na estreia de Zorra Total amanhã, logo depois de Suave Veneno. Como o Corinthians está hospedado no hotel que fica a 15 quilômetros do centro da cidade, o grupo tem tido bastante tranquilidade. A única mudança na programação desde que a equipe chegou foi que não veio exatamente conhecer o gramado. Preferiu treinar lá no hotel.
Ontem, quando a situação era muito dura, muito difícil, lá vem o Cerro. Olha o lançamento, o lance é perigoso, é o contra-ataque, como gosta de jogar o Cerro. Gamarra saiu da marcação, a bola batida pro gol, beliscou a trave. O goleiro Ney foi pra fora. E o Ney está reclamando ali, conversa com o Rincon. Aí a repetição do lance. Você viu lá como o Gauchinho, que cai aqui, puxou a bola para a perna esquerda, bateu por entre as pernas do jogador do Corinthians. A bola tocou na trave. Aí por trás do gol para você ver como ela belisca ali na trave. E lá vem o Cerro de novo. Vinha. Esse é Ricardinho. Botou na frente para Fernando. Marcação especial em cima dele. Todo mundo assustado depois dos 5 gols que ele fez no outro jogo. Aí Fernando. A marcação chega dura. O jogador do Cerro pede o último toque do jogador do Corinthians. Realmente me deu a impressão de que o último toque foi do Fernando. O Gavilã reclamou. Mas o bandeira Cláudio Rossi diz que o lateral é do Corinthians. Aí Silvinho. Atrás do trabalho de Vampeta. Trabalha rápida com Marcelinho. Rincon, outra vez Marcelinho. Bonito, toca bonito a bola o time do Corinthians. Índio. Edilson já abriu lá pela direita. Partiu o Índio. Fez o toque por Edilson. Fernando espera o cruzamento. Ele traz para o meio. Daí para Marcelinho. Tentou a tabela para Edilson. Na batida da bola. Girou para Fernando. Tentou pro gol. A Ceval caiu. Joga bonito, Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Guaraná Brahma Light. Verão numa boa, numa Light. Você pode rever o lance do ataque do Corinthians. A tentativa do Marcelinho. Tentou ali fazer uma graça. Passou lotado. Os fogos chegaram atrasados. É sempre entrado do Cerro em campo. Todo no meio do jogo. Aí Rincon é quem corta. Vampeta gira bem. Lance na frente pro Fernando. Subiu a bandeira. O Mauro falou que os jogadores do Corinthians estão no hotel, onde nós estamos também, bem afastado. E por isso não se sente ali os problemas que estão acontecendo no centro da capital, Assunção. Como eu disse agora há pouco, os fogos chegaram atrasados, né? Iam ser na entrada do time do Cerro em campo, acho que alguém esqueceu e soltaram agora. Transporte urbano também não está funcionando, né, Galvão? Deve ter atrasado a chegada deles. Aí a tentativa do Cerro. Foi até um ato de coragem para marcar esse jogo mais logo. Porque há uma greve geral decretada desde 0 hora. O transporte urbano não funciona, mas a presença do público é surpreendentemente boa. Você esperava, deve ter aí seguramente mais de 10 mil pessoas no estádio Laola. Isso aí são fogos, hein, gente? Quem possa estar assustado, isso são fogos aqui atrás. Os problemas são realmente sérios. O país vive um momento de conflito, mas isso aí são fogos de artifício. Olha o Corinthians chegando, tocando a bola na frente para Marcelinho. Saiu a Ceval para fazer a defesa. Então eu dizia para quem? Para quem está no hotel afastado também. Alguns membros da diretoria do Corinthians, a torcida não pôde vir. Mas aí umas 6 ou 7 pessoas acompanhando a delegação, alguns jornalistas. Lá vem o Cerro, olha o cruzamento para a área. Ainda a chance, a bola tocada, batida pro gol. Ney! Salva o Corinthians, uma defesa de puro reflexo. Quando o Cerro chegou, o Alvarenga chegou de frente pro crime ali, soltou a bomba. O Ney, para fazer a defesa, de puro reflexo, salvando o Corinthians aos 15 minutos agora deste primeiro tempo. E lá vem o Cerro de novo. Arriscando, batendo de longe, a bola foi para fora. Eu queria dizer que, apenas tranquilizando a família das pessoas que estão aqui, que todos que estão acompanhando a delegação do Corinthians, fazendo aqui o trabalho, apenas acompanhando a delegação, estão todos muito bem, sem correr nenhuma espécie de risco, completamente afastados de todos os problemas que estão acontecendo no país. Esse é um recado importante que tem que ser dado para a tranquilidade de familiares, de jogadores, de membros da comissão técnica, de quem esteja acompanhando a delegação do Corinthians e jornalistas que aqui estão trabalhando. Aí Silvinho. Aí para cima da marcação do Recalde. O Corinthians passou um susto feio. Grande defesa do Ney. Outra vez Silvinho.
Já já o Casagrande vai falar, porque de qualquer maneira, se o lado direito, esquerdo da defesa do Cerro deixa buraco, também já é a segunda vez que chega com liberdade o Cerro aqui pela esquerda da defesa do Corinthians. Aí vem o Cerro de novo. E é por ali que vem, no lançamento para Gauchinho. Nas costas de Gamarra, Gamarra chega junto, veio por baixo, veio na bola. Chegou certo, chegou na bola. Na característica do Gamarra, ele estica a perna, escora a bola. E aí o atacante, se trombar na bola e trombar com ele, vai pro chão, o lance é normal. É isso, Wright? O lance é normal, não houve absolutamente nada. A categoria do Gamarra é muito, olha lá. Ele toca a bola e sai jogando com muita habilidade. Não houve rigorosamente nada. Aí Silvinho, tá se mandando muito no ataque, apoiando aqui pela esquerda. Lá vem Corinthians, cruzamento, faz o corte, Juan Lopes tira de cabeça. Insiste Ricardinho, outra vez o cruzamento, outra vez o corte de cabeça na defesa do Cerro. 16h40, o jogo é bom em Assunção. 0 para o Corinthians, 0 para o Cerro Porteño. Um empate já leva o Corinthians para a liderança junto com o Palmeiras com 7 pontos, com a vantagem que o Corinthians poderia chegar a 13 pontos e o Palmeiras só a 10. Uma vitória isola o Corinthians na liderança deste grupo 3 da primeira fase da Libertadores. Aí Silvinho ajeita no peito. Nós temos 17 minutos no primeiro tempo e o time do Corinthians não cometeu nenhuma falta. Ricardinho tenta a linha de fundo, o corte vem por baixo, é escanteio, favorecendo o Corinthians. Depois da cobrança do escanteio, Casagrande fala do jogo. Eu confesso que me preocupa um pouco essa bola jogada nas costas do Silvinho, que está apoiando muito. Já chegou 2 vezes com perigo o time do Cerro. E por coincidência, nas 2 vezes, o Marcelinho havia perdido a bola no meio-campo, que irritou de certa forma o Evaristo. Mauro Naves ali junto ao banco de reservas do Corinthians, junto ao técnico Evaristo de Macedo. Aí vem Marcelinho para a cobrança do escanteio, a bola na área, bateu fechada, Ceval sai, bate de mão esquerda na bola. Aí o Gauchinho, lançamento na frente na tentativa do Alvarenga. Já domina o Índio. Aí o Rincon. Mais atrás Silvinho. Ricardinho é quem recebe. Tá pedindo do outro lado. O Vampeta completamente aberto lá pela direita. O Rincon fica com a bola dominada. O Fernando quer partir, espera o lançamento não parte. Agora Marcelinho. O Fernando continua pedindo do outro lado. Aí Edilson faz a finta, bonita finta, partiu pelo meio, vai pedir a falta, faz o toque, lá vem o Índio para chegar para bater, bateu pela linha de fundo, fechou a defesa com ele. Não teve a velocidade necessária, o Índio, a bola saiu, apenas tiro de meta para o Cerro Porteño. Casagrande, primeiro, vai bem o Corinthians, como é que vai o jogo? E esse problema dessa bola nas costas do Silvinho? Não, o Corinthians está bem. E o problema, na realidade, não é do Silvinho. O Mauro matou a charada. O Silvinho está numa fase excelente, o apoio dele é importante para o Corinthians. Ele está cruzando bem, está batendo no gol. O problema é o meio-campo que está perdendo a bola. O Silvinho sai para o apoio, o Marcelinho errou 2 passes, ou outro jogador qualquer do meio-campo que erre um passe, a bola sai no contra-ataque e os jogadores do Cerro estão usando as costas do Silvinho. Então, o que tem que tomar cuidado é o toque no meio-campo, não errar o passe para não tomar essa bola nas costas. Mas vai bem o Corinthians, né? Muito tranquilo por enquanto. O Corinthians está bem, está numa situação privilegiada, ele pode escolher o esquema tático, ele pode esperar o Cerro, ou então pode apertar e já matar o jogo, porque tecnicamente o Corinthians é superior. Se apertar, eu acho que sai vencendo ainda no primeiro tempo. Aí vem Edilson, vamos lá, vê se aperta. Ele tenta o drible do elástico, o elástico arrebentou, a bola escapuliu. É o Cerro tocando. Sai Recalde aqui pela direita. Fernando vem em cima dele. Vantagem para Recalde, Fernando insiste, daí para Alvarenga. Sempre trabalhando na habilidade na perna esquerda, faz o toque para Recalde. Ele tenta com o Silvinho recupera a bandeira, ergueu a bandeira para marcar a falta do Silvinho em cima do Recalde. Marcação aplaudida, claro, pelos torcedores do Cerro Porteño aqui no estádio de La Olla. A panela, como eles chamam. Não tem jeito de caldeirão, não. O Defensores del Chaco, apesar de muito maior, tem muito mais jeito de caldeirão. A arquibancada fica junto do campo, tudo em cima. Aqui a arquibancada é longe. Olha a bola lançada para a área do Corinthians. O toque de cabeça, Ney! Primeiro tempo, a bola sobrou para o Mauro Cavaleiro. Ele disputou o lance com o Ney, passou entre as pernas do goleiro do Corinthians que caiu. O Cerro chega a 1-0. Uma enorme bandeira desfraldada, digamos assim. Vamos ver. Tive a impressão de impedimento. O Zé Roberto Wright vai definir. No momento do toque, a bola passa entre as pernas do Ney.
no toque de Mauro Cavaleiro. Aí por trás do gol não vai dar pra ver. Temos que repetir pelo mesmo ângulo no momento do toque de cabeça. Isso aqui é importante para saber em relação ao jogador do Corinthians ali no meio da área, que me ficou a dúvida se estaria adiantado ou não. Mas de ver, o juiz não vai voltar atrás. 1-0 pro Cerro, quando o Corinthians era melhor no jogo, o Cerro chega a 1-0. Right. Para mim a jogada foi legal. O zagueiro, o jogador que estava mais afastado, dava condição e ele recebe pelo menos na mesma linha. Aí, portanto, 1 para o Cerro Porteiro na bobeira da defesa do Corinthians na cobrança de uma falta. 0 para o Corinthians. Agora que o time do Corinthians vai ter que mostrar força, personalidade, partir para cima, buscar pelo menos um empate nesse primeiro tempo. E lá vai o Corinthians, que vinha bem no jogo. Tentativa de Edilson. Aí quem domina é Gavilã. No momento tão sofrido do país, o torcedor paraguaio do Cerro pelo menos esboça aí uma alegria, mas você sente que ele está contido, que ele está entristecido, que ele está dolorido, que ele está machucado. Sempre vibra muito o torcedor paraguaio, a vibração ficou muito aquém do que a gente está acostumado a ver aqui em Assunção do Paraguai. 1 para o Cerro, 0 para o Corinthians, 22 minutos neste primeiro tempo. Sexta-feira tem mais, tem Olímpia e Corinthians. E lá vem o Cerro de novo. Recalde. Tenta a finta. Aí o Ricardinho tenta tocar de crocar. Não é hora de tentar jogar bonito. Libertadores fora de casa não é bem assim, não. Gavilã. E aí o impedimento lá no meio do gauchinho. Completamente impedido. Globo, caso de amor com você. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. Aí a tentativa do Corinthians, Peralta subiu junto com o Fernando. Mas o Corinthians não se assusta porque vinha jogando com personalidade. Aí o torcedor do Cerro, atitude característica, eles ficam sempre pulando ali atrás do gol. Esses que tiram aquela bandeira que cobre sempre uma parte da arquibancada quando o time entra em campo ou quando faz um gol. Já faz parte da tradição do Cerro Porteño essa movimentação da torcida. Lá vai Mauro Cavaleiro, o homem do gol, tira o cruzamento. O toque para trás, o Vampeta chegou cortando e quase faz um golaço, só que contra. O Ney caiu, a bola passou junto à trave direita. Ele não pode se assustar. E aí os fogos de novo. Acho que deve ser uma questão de tempo, deve ser um contrato. A cada 5 minutos, soltam fogos. Aí vem bola na área do Corinthians, o lançamento para a área, passou por todo mundo. Ney salva o Corinthians. Toledo pegou de perna esquerda. Uma bonita finalização do Toledo. Reparei como ele bate de perna esquerda, linda a defesa do Ney, caiu firme, agarrando a bola. Por trás do gol você vê. E o time do Corinthians, olha o erro de passe ali no meio, parece que o Corinthians sentiu, hein? Vinha jogando muito bem, com tranquilidade, tomou um gol bobo e acabou sentindo. Gauchinho, cruzamento para a área, Cris, errou de novo, Cris, falha atrás de falha no time do Corinthians, dá a impressão que sentiu a pancada, Casagrande. O que está acontecendo é que o Corinthians está mostrando todos os erros agora. O principal é o erro no meio-campo, o erro do passe. Está proporcionando todo esse contra-ataque para a equipe do Cerro. O Corinthians começou melhor, deveria ter apertado, na minha opinião, marcado em cima para tentar fazer o gol e sair na frente. Não fez. E deu espaço para a equipe do Cerro, que é inferior tecnicamente, crescer. Está jogando em casa, está precisando da vitória, fez o gol, agora está crescendo, cresceu e está colocando o Corinthians em dificuldade. O Corinthians marca mal também na bola parada. Sofreu o primeiro gol e agora também o Cerro teve a oportunidade de fazer o segundo exatamente numa bola parada, que marca muito mal. Então o principal erro é consertar esse passe no meio campo que está proporcionando tudo isso que eu falei. Aí a Serral batendo pra frente, hora do Corinthians mostrar força, personalidade na Libertadores. Chegou Silvinho, a marcação chegou dura em cima dele. Tem que jogar forte, tem que jogar firme. Libertadores jogar em casa é uma coisa, jogar na casa do adversário é outra história. Tem que chegar sempre junto, sempre firme. Não basta só a categoria, o toque, a melhor técnica. Aí Marcelinho. Toque curto para Edilson. Este é Alvarenga. Mais atrás, Gavilã. Aí Recalde, 1 para o Cerro, 0 para o Corinthians, 25 e 40 do primeiro tempo. Deixou ali o cotovelo à frente o Alvarenga, o Silvinho reclamou. Recalde
Sempre apoia bem aqui pela direita, parte com a bola dominada, toca errado, Gamarra faz o corte, o capitão corintiano, e deixa para Rincon. Aí o colombiano sai lentamente. Esse jogador de muita experiência, olhou o Índio lá pela direita, capricha no passe, faz o lançamento para o Índio, Vampeta encosta, recebe, já fica o Gomes na marcação dele, busca o trabalho pelo centro, vê a boa subida de Silvinho aqui pela esquerda, é só jogar a bola que o Corinthians chega. Aí Silvinho buscou ali de fundo, tirou o cruzamento para Fernando, subiu, não achou, pintou o corte. Aí Rincon insiste pela direita, tentativa de lançamento lá com o Marcelinho no meio do caminho, Toledo é quem faz o corte. Aí a lateral, Cris, já nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar o tira-teima para ver o gol do Mauro Cavaleiro. O Zé Roberto vai te mostrar pra gente o que houve, se a posição era realmente legal, se existia alguma irregularidade. A verdade é que, mesmo existindo, o juiz não deu bandeira, não deu. Então 1 a 0 pro Cerro em cima do... Vamos lá, Reit, você o tira-teima. No momento, há um cruzamento, a distância, a posição é legal com relação ao jogador que faz o gol, que é o que está no meio. Os que estão afastados, mais próximo ao árbitro, eles têm posição passiva. Olha lá. A posição é passiva, é um impedimento que não caracteriza a posição e a influência. Só tem a posição, mas não tem influência no lance. Aquele que faz o gol, a posição era legal, como foi mostrado em 15 centímetros. Aí o lançamento de Vampeta para Fernando, ajeitou para trás, olha o Corinthians, bateu na trave! Ainda sobra, insiste Edilson, por baixo corte, outra vez Edilson, vem Vampeta, aperta o Corinthians, foi para cima, a bola explodiu na trave. Gamarra. Corinthians tenta chegar ao gol de empate, Silvinho não chegou, chegou o corte em cima dele, tocou na bola Gavilã, olha a repetição aí, a enfiada de bola para o Fernando, como ele vai escorar de cabeça na briga do lance. Aí o chute forte de direita, a bola explode no travessão do goleiro Aceval, o Corinthians quase chega ao gol de empate. E vai para cima o Corinthians de novo, 28 no primeiro tempo, 1 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Já se manda Índio lá pela direita. Aí vem Marcelinho, olhou, tocou bem para Ricardinho, voltou para Marcelinho, vem chegando o Corinthians, tentou o lançamento para o Fernando, forçou demais, o Fernando estava adiantado, a bandeira subiu, o impedimento foi marcado. Globo, um caso de amor com você. Skol, a cerveja que desce redondo. Nesta primeira meia hora de jogo, apenas uma vez o Evaristo saiu do banco de reservas e ainda assim não foi muito feliz. Ele tentou, através do Edilson, pedir calma para o time, mas o Edilson estava muito longe, não ouviu, o Evaristo desistiu, se sentou novamente. Vamos nos aproximando dos 29 minutos do primeiro tempo. Esperto, Edilson tomou na boa. Aí para Ricardinho, a enfiada de bola para Marcelinho. Marcelinho ficou parado, não foi de contra a bola, não foi o encontro da bola, melhor dizendo. E aí não teve a chance. Atrás o Índio trabalha. Cris. Recomeça tudo através do time do Corinthians. Aí você vê lá o técnico Carlos Baez, que até pouco tempo jogava no time do Cerro. Lá vem Silvinho por baixo, é bom, Aceval caiu para fazer a defesa. Fernando chegava na tentativa de definição, Aceval caiu para fazer a defesa. Olha a repetição aí, como caiu bem o goleiro Aceval. O Fernando ainda tocou na bola. Antes do goleiro pegar, ele ainda tocou na bola. E o Cerro é perigoso. Vem para cima da marcação do Cris. Mauro Cavaleiro, jogador perigoso, ligeiro, tenta o cruzamento, nem sobe para fazer a defesa, tem pressa. O Corinthians quer um empate no primeiro tempo. Mauro Cavaleiro marcou seu segundo gol na Libertadores hoje. É uma das promessas da seleção do Paraguai, que ultimamente tem tido bons defensores e nem tanto o atacante. Aí vem o Corinthians de novo com o Índio. Edilson ameaça partir. A inversão da jogada aqui para Silvinho no apoio pela esquerda. Aparece Ricardinho, toca de calcanhar para Silvinho, tenta a jogada por baixo, faz o corte Juan Lopes. Este é o Varenga, sabe das coisas. Tocou de lado, Jorge Campos já sai. Tenta insistir outra vez com o Alvarenga, ele é canhoto, mas cai aqui pela direita. Puxa sempre a bola na perna esquerda. Rincon na frente dele. Não pode dar espaço para ele armar a jogada, porque ele sabe o que fazer com essa perna esquerda. Olha aí, olha como ele achou, olha como ele botou na frente. Olha o Cerro, para chegar no segundo. Gol! Do Cerro Porteño! Gavilã chegou batendo de direita.
numa bola que lhe foi dada de presente pelo Alvarenga. Eu estava sentindo e dizia, não pode dar liberdade para o Alvarenga porque ele trabalha bem na perna esquerda. Sabe o que faz? Botou Gavilã na cara do gol e o Rincon ficou olhando, preguiçosamente olhando para o Alvarenga sem marcar. Aí é bola enfiada para o Gavilã, tanto que o próprio Rincon tentou voltar no lance. 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. As coisas começam a se complicar para o Corinthians nesse primeiro jogo das 2 partidas que vai fazer aqui nessa fase da Libertadores. Aí o Corinthians tenta, 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Tem muito jogo e o Corinthians tem força para ir buscar. Edilson com o Ricardinho, olha o toque, capricha, Marcelinho bateu, escorregou. Teve tudo o Marcelinho para fazer o primeiro gol do Corinthians. E tome fogos. Casagrande não pode deixar o Alvarenga marcar a distância e ficar olhando para ele na marcação. De forma nenhuma, você definiu bem, preguiça, né? E eu acho que o Evaristo está errado em pedir calma. O Evaristo tem que pedir para o Corinthians se ligar no jogo. O Corinthians não está ligado no jogo, está até calmo demais. Eu acho que tem que se preocupar muito mais com o adversário. E o Cerro percebeu que o Corinthians tinha um domínio falso no início do jogo e estava com medo no início, né? O Cerro ficou assustado com o Corinthians e viu que o monstro não fazia mal nenhum. Aí foi para cima e fez os 2 a 0, está até merecendo isso. E o Corinthians tem que se ligar no jogo, senão pode até, não acredito que devolva o placar, mas pode tomar uma goleada nesse jogo aí. Aí Silvinho para Marcelinho. É aquilo que eu digo, Libertadores se joga fazendo o resultado em casa e se joga com extrema garra, luta e determinação nos jogos que se faz fora de casa. Essa é a receita básica para Libertadores. É a tentativa de enfiada de bola, ela sobra direto para o goleiro Aceval aos 32 minutos. Outra vez aí o banco de reservas no Cerro Porteño. 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. 1 de Mauro Cavaleiro, o outro de Gavilã. E o Cris está mal no jogo ali, se atrapalha ali atrás. Outra vez enrolado, consegue bater a bola para o Índio. O Vampeta gira bem. Daí para Ricardinho, aí tem que aproveitar o time do Corinthians. Lançamento para o Fernando, tá na hora de explodir o futebol do garoto. É o momento que o Corinthians está precisando dele agora. Lá vai Fernando, encara a marcação. Puxa mais atrás, chegou o Rincon. Ele bate de longe, mas lhe faltou espaço. Aí Vampeta se fecha todo atrás do time do Cerro. Já são 8 jogadores na marcação. Marcelinho. Aí o Índio. Aí o Corinthians vai tocando e não consegue a penetração. Edilson. Vampeta. Prende bola, faz o toque de lado. Índio de novo. Repare como o Corinthians insiste tocando ali pelo meio e ali não consegue a progressão. Agora Silvinho vem no apoio aqui pela esquerda. Vamos para 34 minutos, primeiro tempo, 2 a 0, Cerro Porteño. Ricardinho, prendeu demais, perdeu. Aí Silvinho, linha de fundo, tenta o cruzamento, corte é feito, escanteio. Outra vez para o Corinthians. 34 minutos, primeiro tempo, o Corinthians começou bem melhor do jogo, dava a falsa impressão, como disse o Casagrande, que teria facilidade, só que o Cerro cresceu e já faz 2 a 0. A série na cobrança ruim, mal feita, batendo por baixo. Aí o Ricardinho domina. Tem Silvinho, passe mal feito para o Silvinho. Ele se esforça. A volta é do próprio Ricardinho. Outro que ainda não se achou no jogo. Agora sim, um bom lançamento para Marcelinho. Tem Vampeta vindo pelo meio. Tocou para o Vampeta, muito marcado. Ficou no chão, perdeu. E aí o Cerro sai com vontade. E já tenta o contra-ataque de novo. Corre em campo, já parte lá na esquerda, já recebe. Gauchinho vai para a área. Na área também Mauro Cavaleiro. Olha o cruzamento. Ney sai do gol e faz a defesa. 35 minutos, primeiro tempo. 2 para o Cerro Porteño, 0 para o Corinthians. No estádio do Cerro, La Hoya, aqui na cidade de Assunção, no Paraguai, que vive momentos difíceis. Um verdadeiro drama nacional para o Paraguai. O Brasil inteiro está acompanhando desde o assassinato ontem do vice-presidente paraguaio, todos os acontecimentos no desenrolar desses 2 dias. Aí vem o Edilson. Faz o toque pro meio, para Marcelinho. Toque errado na bola, com certa displicência. E o Cerro vem de novo. Gauchinho botou na frente.
A marcação do Cris saiu em cima dele. A falta está marcada e favorece o Cerro. E nós vamos chegando aos 36 minutos. Amanhã, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto na estreia de Zorra Total. Zorra Total estreando amanhã, depois de Suave Veneno, na nova programação da Globo. Quem trabalha outra vez é o Alvarenga. Com liberdade, outra vez ele descola o lançamento. Olha o Ney saindo quando o Cavaleiro já tocava ali para a tentativa do gauchinho. Isso aqui não pode, como já disse o Casagrande, também já bati nessa tecla. O Alvarenga não pode ficar com essa bola no pé esquerdo. Alguém tem que abafar ali. Senão ele bota a bola onde quer. Aí vem o Vampeta. Trabalha com o Índio lá pela direita. Outra vez Vampeta, tenta o espaço, botou na frente, o juiz marcou a falta. Quem sabe agora, aos 36 e 45, neste primeiro tempo, uma falta próxima ali à entrada da área. Falta perigosa, favorecendo o time do Corinthians. 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. E tem a chance da cobrança de falta por ali. O Marcelinho ajeita com muito carinho. Ali não é tanto para quem bate de pé direito. Por isso que o Ricardinho está ali. Ele pega de esquerda na bola. Daí a esperança do torcedor do Corinthians em todo o Brasil. O torcedor brasileiro, o Corinthians representando o futebol brasileiro. Nesta primeira fase da Libertadores, Marcelinho e Ricardinho. O Cerro vai vencendo 2-0. 37 minutos e 30 no primeiro tempo. Já teve suas oportunidades o Corinthians. Ricardinho no pé esquerdo, partiu do capricho, bateu muito mal, jogou no meio da barreira, jogou em cima da barreira, depois ficou reclamando do juiz. Tá certo que a barreira estava realmente próxima. Aí Silvinho faz o toque para Ricardinho. Ricardinho pode até decidir o jogo e virar o jogo pro time do Corinthians, Casagrande, mas que não tá bem no começo desse primeiro tempo, não tá não. Lá vem o Cerro, sempre no contra-ataque. O corte é bem feito. O Ricardinho faz parte daqueles jogadores do meio campo que estão errando passes demais e está dando contra-ataque para a equipe do Cerro. O Cerro tem um jogador que você já destacou, que é o Alvarenga, que tem que ser marcado. Se não marcar, vai criar problema, porque os outros jogadores não têm a qualidade técnica que ele tem, mas tem vontade, disposição, querem vencer. Não estão mais assustados com o Corinthians, agora estão vencendo por 2-0. Então tá na mão esse jogo. Agora o Corinthians tem que voltar a jogar como estava jogando antes, no começo da partida e nos outros jogos, com muita garra e disposição, coisa que não está fazendo. Mauro Davis depois confirma aí para quem foi o cartão amarelo aí no time do Cerro, na marcação do Daniel Jimenez. Acabou de mostrar cartão amarelo aí, o Jimenez. Foi para o Oswaldo Peralta, Galvão. Peralta, número 3, portanto o cartão amarelo por essa falta que ele fez. Fica reclamando o Rincon da distância da barreira. Aí partiu. O Marcelinho pegou mal na bola, ela foi pra fora, apenas tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Aí a repetição do lance, você vê como o Rincon reclamava. O Marcelinho na tentativa de batida. E esses passes errados, Casagrande, é que o gramado não é lá essas coisas não, viu? O grande defeito, o gramado é ruim. Tem grama meio alta. Areia por baixo da grama. Tem muita areia, tem colocado para tapar os buracos. Foi feita uma maquiagem no gramado. Encheram de areia nos buracos e pintaram, meteram tinta verde mesmo. Essa parte mais escura é toda feita com tinta. Isso aí atrapalha muito, mas talvez não seja esse o defeito maior. Quando eu falei falta vontade, eu falei um absurdo, porque nenhum jogador entra em campo sem vontade. Falta é se ligar no jogo, né? O termo certo é isso, o jogador tem que estar ligado na partida. Não é a questão da vontade, mas é a questão da a determinação no lance, né? Exatamente. Dividir aquela bola como se estivesse jogando uma final de campeonato, sabendo que a partida é difícil. Mas aquele 8-2 no Pacaembu, eu acho que mudou o clima desse jogo pelos dois lados. Um estava assustado e o outro estava achando que estava fácil demais. E agora se inverteu toda essa situação. Aí vem o Corinthians, 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Tem tempo, o Corinthians tem time. O Corinthians tem toda a tradição de raça e de vontade para partir para cima e buscar. Olha que o Cerro faz uma boa partida, toca bem aí pelo meio. Olha o lançamento na frente, saiu o Cris. Chegou em falso na jogada. Levou vantagem no primeiro lance, Mauro Cavaleiro. Deu duro por baixo, o Cris fez o corte. O juiz está mandando seguir mesmo. Que o Cavaleiro tenha ficado sentindo lá a entrada mais dura do Cris, que vai tomar cartão.
Ele entrou por baixo, o juiz deixou seguir porque levava vantagem na bola ao time do Cerro. E depois que a bola foi tocada para fora, foi lá e mostrou o cartão amarelo pro Cris, que abre os braços, faz que não gosta. Mas tá tudo certo, né, Raid? A entrada do Cris por baixo foi um pouco forte. Ele entrou, pegou o jogador do Cerro Porteño, desnecessariamente com a bola de lateral, que não ofereceria nenhum perigo para a defesa do Corinthians. Vai bem a arbitragem, Raid? Vai bem, é um jogo tranquilo para ele. Aquilo que eu disse, de repente o clima todo foi criado fora de campo, traz para dentro de campo uma tranquilidade maior do que aconteceria. E esse mesmo trio, olha lá, você vê que ele entra desnecessariamente, o jogador está de costas, sem nenhum perigo, ele vai e pisa. O mesmo trio vai atuar na partida de sexta-feira entre o Corinthians e o Olímpia. Só que inverte. Aí, no caso, o Horácio Elizondo, que é o assistente número 2, apitará a partida e o Daniel Jimenez vai ser o assistente número 2. Olha lá, novamente a jogada desnecessária, chegando fora do tempo e pegando o jogador do Cerro Porteño. Aliás, quando eu dizia que o juiz não sabe como vai embora amanhã, eu estava usando ali uma força de expressão, porque é evidente que toda a dificuldade que existiu para trazer o trio de argentinos para cá, eles ficam até sexta-feira para fazer o jogo na sexta-feira e depois, como todos nós, tem a esperança de ter a possibilidade de deixar o país no sábado. E com um detalhe, Galvão, é que eu não sei se eles estão no mesmo hotel que vocês, acredito que não. Vocês estão no mais afastado. Eles devem estar no centro da cidade, como normalmente é o Hotel dos Árbitros no Paraguai. E aí realmente eles sentem muito mais esse clima de total confusão, sei lá, de insegurança que existe em Assunção. Até porque você nunca hospeda o árbitro no mesmo hotel onde está o time que vai jogar contra o time da casa. Aí o Ricardinho. Faz o toque para Rincon. Faz bem a finta, Rincon. Trabalha com o Silvinho aqui na esquerda. Outra vez para Rincon. Vem tocando pelo meio o time do Corinthians. Chega Fernando, limpou bem o lance. 42-40. Aí o Marcelinho. Tenta jogar de linha de fundo. Tocou muito forte na bola. Ele escapuliu. Foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. DDI. Viaje o mundo via Embratel. Aí nós vamos aos 43 minutos deste primeiro tempo. Daqui a pouquinho, show do intervalo para você hoje com o Léo Batista. Meu amigo Léo Batista vai pilotar o show do intervalo. Vai mostrar para você os melhores momentos. Tirar aí todas as dúvidas. Tudo que você já está acostumado a ver e acompanhar no show do intervalo hoje com o Léo Batista. Daqui a pouquinho, no final do primeiro tempo, nós temos aí 43:30 e já subiu a placa de 1 minuto. Você viu aí? Já avisou que vai dar 1 minuto de acréscimo, Daniel Jimenez. Vamos ter então 46 minutos neste primeiro tempo. O Cerro 2-0 em cima do Corinthians. O Corinthians começou muito bem, mas tá faltando pegada. Palavra da moda no futebol, tá faltando pegada pro time do Corinthians. Olha o Gauchinho. Como botou na frente para fazer o terceiro, o Cris veio na bola. Estava em cima do lance o Daniel Jimenez. Mas olha, o Cris conseguiu se recuperar. Porque o drible que o Gauchinho deu no Cris, parece que o Cris estava pregado no chão. Aí ele consegue uma recuperação excelente. Right, na bola ou pênalti? Ó, um lance difícil, você vai revelar lá. O Gauchinho tocou a bola e ele, olha lá, ele toca no jogador e não toca na bola. Para mim foi pênalti. Estava perto do lance o Daniel Jimenez. A reclamação lá do Carlos Baez. E outra bobeira da defesa do Corinthians, permitindo o drible do Gauchinho. Olha como foi inocente o Silvinho, ia passando na bola o Alvarenga, até que finalmente marcou o Daniel Jimenez. Casagrande, se você agora está ali, sentado no banco de reservas do Corinthians, vai para o vestiário, outra vez aí o Baez, no lugar do Evaristo de Macedo, você faria alguma alteração no segundo tempo? O Corinthians tem, fora o goleiro Maurício, o Rodrigo, o Márcio Costa, o Amaral, o Pingo, o Mirandinha e o Dinei. Quer dizer, tem Mirandinha e Dinei. Um jogador de meio campo de marcação, o Márcio Costa como o Amaral. O Casagrande mexeria no time? Não, eu daria a possibilidade dessa mesma equipe, que é muito boa, se recuperar em relação à disposição e se ligar no jogo. Eu adiantaria a marcação. O Corinthians tem que ter feito isso desde o início. Marcar a saída de bola.
porque a equipe tecnicamente a defesa do Cerro tem dificuldade para sair. O Corinthians tem que apertar para tomar essa bola na intermediária deles e ir para cima para tentar fazer o gol. E o Corinthians não fez isso. Quem está fazendo isso agora é o Cerro, que está ganhando por 2-0. Então, a arma que o Corinthians deveria ter usado logo no início para matar o jogo, porque tecnicamente é superior, o Cerro está usando agora. Quer dizer, você daria a chance no segundo tempo, aí uns 15 minutos, para ver se acontece alguma coisa, depois sim, uma possível mexida. Principalmente aquilo que eu falei, não técnica, não erro de passe, isso aí pode acontecer com qualquer jogador, isso aí eu ia tentar melhorar conversando com eles, mas eu acho que a disposição e a pegada tem que melhorar da equipe do Corinthians. Ergue o braço Daniel Giménez, final do primeiro tempo, 2 para o Cerro Porteño, 0 para o Corinthians. Não é impossível não, o Corinthians é mais time. É só se ligar no jogo, é só ter pegada, é só partir para cima para tentar se recuperar no segundo tempo. Mauro Naves. Mauro Naves estaria a tentar falar com o Ricardinho. Ricardinho, depois de um começo muito ruim, o que aconteceu? Muito bom, pelo contrário, o que aconteceu com o Corinthians? Bom, nós tivemos oportunidade de fazer os gols, bobeamos, erros nossos. E quando você erra com uma equipe que joga em velocidade, você acaba levando os gols. E foi o que aconteceu. E por que tantos erros de passe no meio campo? Pois é, a gente tem que ter calma. Eu acho que a gente tem que jogar um pouco mais para frente, ou seja, procurar dar os passes mais no sentido do gol e procurar melhorar o passe. Nada perdido, né? Não, de maneira nenhuma. Vamos buscar o resultado. Tá aí. Ricardinho, vamos buscar o resultado. Essa é a palavra, tem que ser a palavra de ordem no vestiário do Corinthians, para que o Corinthians possa partir atrás, pelo menos do empate, o que já seria um grande resultado no segundo tempo. Primeiro 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Vamos. E voltamos à Assunção com Galvão Bueno. Muito bem, Dal Batista, amigos da Rede Globo. Vamos lá, para as emoções do segundo tempo, que seja metade, né, do que o Corinthians jogou nesse 8-2. Aí em cima do Cerro no primeiro jogo. Antes do segundo tempo nós temos aí um minuto de silêncio, uma homenagem reverenciando a memória do vice-presidente do Paraguai, Arganha, assassinado ontem aqui na cidade de Assunção. Autoriza o árbitro Daniel Giménez. Recomeça o jogo no segundo tempo. Agora é para valer para o time do Corinthians. Evaristo deve ter mexido ali com os jogadores, com o espírito dos jogadores. No intervalo, o Corinthians tem que voltar com mais pegada, com mais vontade, com mais determinação, porque futebol tem para ir buscar esse resultado. Aí o lançamento na tentativa de Edilson, ele tenta o toque, pediu o toque de mão do Juan Lopes. Mandou seguir o Daniel Giménez. E o Zagrande está acompanhando aí para ver se o Corinthians volta com mais vontade, com mais determinação. O impedimento é marcado, o Fernando vinha voltando da posição de impedimento, marcou bandeira Cláudio Rossi. E os dois técnicos ficaram mesmo só na conversa, as equipes são as mesmas que terminaram o primeiro tempo. O Cerro tinha o time certinho, tá ganhando 2-0, né, Casagrande? Vamos esperar para ver o espírito. O time do Corinthians tem que ter aquele espírito guerreiro, realmente, que sempre caracterizou essa camisa tão importante do Corinthians nos momentos mais difíceis, nos jogos mais complicados. É verdade, o Corinthians falta detalhes, né? O Evaristo acho que consertou isso, mexeu com o brilho do jogador. O Evaristo faz muito bem isso. Tenho certeza que ele deve ter mexido com o brilho dos jogadores e o Corinthians vai ser diferente nesse segundo tempo. Aí vem o Ricardinho. Tocou para Marcelinho, outra vez para Ricardinho. Botou na frente para Fernando, a bola passou. O Léo Batista agora há pouco mostrou o jogo Fluminense Olaria, que estava 2-2. Ainda em andamento, agora no finalzinho acabou de terminar, o Fluminense fez 3-2 e conseguiu uma vitória em cima do Olaria. Aqui 2 para o Cerro Porteño, 0 para o Corinthians, primeiros movimentos do segundo tempo. Casagrande, você pode dizer com experiência pessoal, né? O Evaristo foi seu técnico quando você era jogador de futebol por 2 vezes, é isso? Por 2 vezes. Eu trabalhei com o Evaristo na seleção brasileira, num ambiente conturbado. Teve aquele problema com a imprensa, greve com a imprensa e todo aquele momento parecido com esse que eles estão vivendo aí. E depois eu trabalhei com ele no Flamengo também. Esse é um treinador que mexe muito com o brilho do jogador. Ele deve ter feito isso no vestiário. Olha o Edilson batendo pro gol na trave de novo. É a segunda que o Edilson mete na trave. Volta bem o Corinthians pro segundo tempo. Valeu o esforço do Fernando. Fez o corte. Partiu pra cima. Sou mais Corinthians ainda. Olha o cruzamento, a chance. Toque de cabeça. Marcelinho perde. Debaixo do gol ele perde e mete pra fora. Olha a jogada do Edilson. Como ele faz o corte, como sai a bomba de direita. A bola passa pelo Aceval. Vai batendo lá no ângulo
Bateu na trave e depois o Marcelinho perdeu na sequência. Com 2 minutos, por 2 vezes o Corinthians chegou. E o Fluminense ainda fez mais um no acréscimo. Termina então 4 para o Fluminense e 2 para o Olaria. E no Campeonato Paulista, a Portuguesa de Mário Jorge Lobo, Zagallo do Velho Lobo. A Portuguesa pega o Guarani, 3-1 em cima do Guarani. Lá vem o Cerro, 3-2, perdão. Não pode dar bobeira. Cris de cabeça vai atrasar para o goleiro. Sai o Ney para fazer a defesa. 3 para a Portuguesa, 2 para o Guarani, portanto, pelo Campeonato Paulista. Aí vem o Corinthians de novo, vem com vontade, Ricardinho. O Edilson está bem caído pela esquerda agora, nesse princípio do segundo tempo. A inversão da jogada para a tentativa do Índio. Corre, Índio, vamos nela, atrás dela. Menino ainda, outro convocado para a seleção sub-20. A bola correu mais que ele, é apenas lateral. E um outro resultado importantíssimo no Campeonato Paulista. Vitória do São Paulo, de Paulo César Carpegiani, em cima do Santos de Emerson Leão. 2 São Paulo, 1 Santos. Aí Rincon, para Marcelinho. No meio de cabeça, chega lá de trás, Peralta escora. Vem Rincon, o Corinthians mostra mais vontade, mas tem esse buraco aí entre o meio campo e a defesa. Cris tirou. A bola passou pelo Vampeta, mas chegou. O Edilson está cheio de vontade. E a falta em cima dele. Diz mandou seguir. No bate-rebate, puxa de um lado e empurra do outro. O último toque, o juiz sinalizou ali que a bola bateu ali atrás ali no Edilson. Então o lateral é do Cerro. 4 minutos e 20 no segundo tempo. 2 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Rincon ficou no meio do caminho. Vampeta cortou. Vamos, Marcelinho, para cima dela, Marcelinho. Pelo menos para atrapalhar o Toledo na saída de bola. Esse é Jorge Campos. Aí trabalha Jorge Campos, Fernando dá duro. O Corinthians vem com espírito de luta, realmente. Tinha que ter começado assim o jogo. Esse é o espírito de Libertadores. Pode até não dar certo no resultado, mas esse é o espírito. Lá vem o Cerro. Pisou na bola, Cris, chegou bem. Aperta o Corinthians a marcação. A inversão de jogada para Gauchinho. O Bandeira deu posição legal. O Cerro chega e ele bateu. Gol! Porteio. Gauchinho aos 5 minutos e outra bobeira incrível da defesa do Corinthians. Sobrou livre, completamente livre pela esquerda. Aí o brasileiro Gauchinho comemorando e a situação fica muito ruim para o Corinthians. 3 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Logo depois que o Corinthians tinha metido uma bola na trave e Marcelinho tinha perdido o gol debaixo das traves. E sempre da onde? Você viu como ele bateu com consciência e sempre da onde? Sempre partindo do Alvarenga da perna esquerda, botando o Gauchinho livre. Vai ter que jogar muito o Corinthians agora. Foi o segundo gol de Gauchinho, jogador que veio no começo do ano, trazido pelo Jair Pereira, junto com o Paulo Roberto. O Gauchinho sempre foi titular, o Paulo Roberto não. A mudança de técnico, não está nem no banco de reserva. Alta em cima do Rincon. Agora está complicado de vez, Casagrande. Agora complicou muito. O Corinthians começou bem no segundo tempo, mas sofreu essa mesma falha, né? Erro de passe no meio campo, marca mal, porque a defesa está estreita, fechando o toque pelo meio da área e está deixando as laterais abertas. O Alvarenga, como você mesmo destacou, mete muito bem a bola. O Corinthians não está marcando, ele conseguiu colocar o Gauchinho à frente do goleiro. O Corinthians vai sofrer muito se não marcar melhor, principalmente esse jogador do meio campo do Cerro. Aí Marcelinho botou na frente, a falta marcada. A boa enfiada de bola de Marcelinho para Edilson. Está se mexendo muito bem o Edilson. O Edilson está muito bem no jogo, já meteu 2 bolas na trave. Está partindo para cima da marcação. E aí a enfiada de bola do Marcelinho. Agora aí, nesse lance aí. Confirmando o que nós já dissemos então. Fluminense ganhou de 4-2. Portuguesa 3-2 em cima do Guarani e São Paulo 2-1 em cima do Santos. Capricha, Marcelinho. Essa é a hora de caprichar. Tentar começar a virada aí dessa parada complicada. 3-0 para o Cerro. 7 minutos do segundo tempo. Rincon reclama que a barreira está próxima. É para bater com capricho, Marcelinho no pé direito. A barreira anda, vem para frente. Sempre muito próxima. Então o árbitro paralisa. O Daniel Jimenez vai exigir que a barreira venha um pouco mais para trás.
Aí ele fala e ninguém obedece. E lá tá a barreira na frente de novo. Já foi pra cima da bola. Aí é impossível. Marcelinho caprichou, jogou na trave outra vez. Bateu Marcelinho, saiu a Ceval pra fazer a defesa. Essa é a diferença do jogo. O Cerro meteu 3 pro gol, fez os 3. O Corinthians meteu 3 bolas na trave. O resultado, bola na trave não vale nada a não ser emoção. 3-0 pro Cerro em cima do Corinthians. E o Edilson já botou 2 bolas na trave e o Marcelinho uma. Cerro gostando do jogo. Trabalha lá pela direita. Recalde sempre puxando no apoio pro meio, carregando pro meio. Faz a inversão de jogada. Aí Jorge Campos no cruzamento. O Ney inexplicavelmente ficou no meio do caminho. E depois fez uma grande defesa. Mas ele ficou no meio do caminho, deixou a bola passar. O Cavaleiro teve tudo para fazer o 4º gol do Cerro. Vejam que ele vai, desiste e depois faz uma grande defesa. Cada vez gosta mais do jogo o time do Cerro. E a torcida paraguaia que começou tímida também, entristecida, machucada com todos os problemas acontecido nos últimos 2 dias aqui em Assunção, aos poucos vai se soltando. Olha o cruzamento para a área. Cavaleiro tocou para trás. Já não vale mais nada. O juiz marcava ali um perigo de gol. Marcelinho faz o toque, faz errado, sai tocando pelo meio. Lá vem Gauchinho de novo. Já deixaram ele livre. Já fez a finta. Gamarra veio por baixo, insistiu o Cris. E tudo começou em outro passe errado do Marcelinho no meio, que armou o contra-ataque do Cerro. Fernando abre pela direita. Ninguém encosta para ajudar, ele vai ter que tentar o lance individual. Aí já perdeu. Gamarra mais esperto que Gamarra, chegou Jorge Campos no lance. Caiu Peralta. Toca mais lá atrás para Juan Lopes. Sai pela direita com o Recalde, deixou passar. A fera aí, o Alvarenga. Saiu lá de trás o Cris. Ricardinho. Toma o caminho do centro. Trabalha com o Rincon. Olhou a subida de Índio aqui pela direita. O lançamento para ele outra vez é forte. E outra vez o Índio não chega. Globo, um caso de amor com você. Guaraná Brahma Light. Verão numa boa. Numa Light. Aí o Vampeta. Aí Marcelinho arriscou, perna esquerda. Ceval estava fora do lance do gol. Ele não esperava que o Marcelinho batesse, estava lá junto da trave direita. Correu, partiu para cima da bola e fez defesa importante o Aceval. Olha o Marcelinho arriscando na perna esquerda, que não é a boa. E o desespero do Aceval para a defesa. Outra vez a bola passa ali. Tirando lasca, tirando tinta do gol do Cerro Porteiro. O Corinthians vai para cima, Casagrande. Está criando as chances. Agora, de vez em quando, dá uma bobeira geral. Tem essa também, né, Galvão? Já deu 3 bolas na trave, tá chutando, a bola não tá entrando, né? O Corinthians até tá merecendo um gol ou 2, mas os erros de passe, aquela falta de atenção na marcação é que tá dando a diferença no resultado, além do azar das bolas na trave. Agora mesmo o Rincon recebeu o cartão amarelo, foi reclamar com o árbitro que o Aceval está fazendo cera, está demorando muito para bater esse tiro de meta. Aí, Raid, como é que funciona isso? Porque o goleiro tá nitidamente fazendo cera em cada lance. Você vai reclamar com o juiz e toma um amarelo? O detalhe da cera é claro aí, não tem nem o que discutir. O Aceval realmente está demorando a cobrar, está ganhando 3-0. Agora, resta saber como o Rincon, que fala espanhol, assim como fala o argentino, o Daniel, é verdade. Falou. Esse que é o grande detalhe. Verdade, eles falam o mesmo idioma, né? Aí que o Rincon abusou um pouco. Aí lá atrás sai tocando a bola Toledo. Mexe a bola no meio campo. O time do Cerro Porteño. Colou de lado o Gavilã, que foi o autor do segundo gol. Agora o Alvarenga abusou. Errou no toque. Passe do Rincon pro Fernando. Não foi um passe, foi uma agressão. Uma pancada. Tanto que ele pediu desculpas imediatamente pro Fernando, que mesmo assim conseguiu o domínio. Aí Ricardinho. O lançamento, a bola passa pelo Silvinho. E é lateral apenas para o Cerro Porteño. Você decide em novo horário amanhã, depois da estreia de Zorra Total. Lá vem o Corinthians caprichando. Edilson
Chega a marcação do Toledo, ele está isolado aqui pela direita, não tem ninguém para ajudar o Edilson. Então ele tem que se virar, abrir o espaço, começar de novo. Dá fim de jogo o Edilson, está bem na partida. Faz o toque para o meio, erra no passe. Gavilã tira, Alvarenga e tome lançamento. Por lá Gamarra. Aí a história é outra, né? Chegou o Gamarra. Fez o corte. Toca para Silvinho, tem Rincon ali do lado. Prefere o toque mais à frente um pouco para Vampeta. Daí aqui para a direita para Marcelinho. Edilson já vai se meter atrás da zaga. Marcelinho prende. Tenta o cruzamento para Fernando. Por baixo quem tira é Juan Lopes. Este é Jorge Campos. Achou livre aqui pela direita, pela esquerda o craque Alvarenga. Ele para, pensa, lança e arruma confusão do outro lado. Aí Gamarra chegando antes do Gauchinho. Ainda Gamarra, abusou Gamarra. Se atrapalhou, perdeu a bola e depois teve que puxar o jogador do Cerro Porteño. Ele pede desculpas pro árbitro, pede desculpas pro time. Aí foi a autossuficiência do Gamarra. Se eu sou o melhor zagueiro do mundo. Mas levou o cartão amarelo. O Gamarra foi muito aplaudido pelo torcedor na volta do segundo tempo. Hoje à tarde ele comentava que estava preocupado até, não saberia como é que seria essa recepção. Ele que jogou 3 anos e meio pelo Cerro. Aí vem bola na área. Perigo contra o time do Corinthians, 3-0 para o Cerro. Alvarenga na cobrança. Quem subiu lá para tirar foi o próprio Gamarra. Insiste o Cerro, Gavilã, deram espaço, bateu pro gol, bateu para fora. O São Paulo ganhou do Santos por 2-1. Léo Batista vai nos mostrar os gols. Isso aí, Galvão. Olha aí. Marcelinho bate a falta e faz 1-0 para o São Paulo. De novo aí, o primeiro gol do jogo. O jogo foi no Pacaembu. Rodrigo faz bela jogada, é derrubado na área e o juiz dá vantagem. Gustavo chuta 2 vezes para marcar. Tudo igual. 1-1. Olha que lance curioso. Do segundo tempo, cruzamento de França e Dodô completa. São Paulo 2, Santos 1. Placar final, Galvão Bueno. E lá vem o Corinthians, Marcelinho. Tentando ir no primeiro gol. Para Edilson limpou o lance, botou de lado para Fernando. Ele não pôde chutar. Antes dele chegou a marcação de Toledo. Aí o esforço. Aqui na esquerda do Aguilera, do Alvarenga. Não deu para ele, mesmo assim recebeu os aplausos. Você está revendo o lance lá como o Fernando ia chegando antes dele. Chegou o Toledo para fazer o corte. Insiste o Corinthians, 3-0 Cerro Porteño. Aí vem Marcelinho de novo. Tentou a finta. Se interpôs ali entre ele e a bola. O Gavilã. O árbitro marcou a falta. Ricardinho. Tentou jogar nas costas do Recalde para a subida do Silvinho, não deu. Se manda o Recalde, faz grande jogada. Deixou 3 para trás. Vem na vontade até que chega a marcação de Rincon. Aí a bola vai pela linha de lado. O tempo vai passando, vai ficando difícil a vida do Corinthians. Vamos chegando aos 16 minutos do segundo tempo. 3 para o Cerro Porteño, 0 para o Corinthians. Sexta-feira tem mais Corinthians. Olímpia e Corinthians às 10h45 da noite, logo depois do Globo Repórter. Aí o jogo será no Defensor del Chaco, estádio principal, maior aqui na cidade de Assunção. Olha o lançamento ali para o meio. Cavalheiro tentou Gauchinho, estava impedido o Gauchinho. Subiu lá atrás a bandeira do Elisson do Horácio. Aí o Elisson do Horácio e a pressa do Ney. Vamos ver também o jogo do Vasco. Vamos lá com o Léo Batista. Vamos, Léo. Sim, Galvão. Vasco e Friburguense jogaram em São Januário. No primeiro tempo, o Reginaldo faz uma bela jogada aí pela esquerda. Chuta sem ângulo, a bola bate em Carlos Germano e entra. Friburguense 1-0. No segundo tempo, olha aí. Acompanha a jogada, o Chiquinho empata o jogo. Vasco 1, Friburguense 1. Olha o Corinthians chegando aqui. Olha o cruzamento, a Ceval sai do gol. Já já o Léo Batista vai voltar a mostrar. Porque teve a chance o Corinthians de chegar no gol. Vamos esperar aí com calma. A bola tocou na mão do Cris. E a falta favorecendo o Cerro Porteño. 17 minutos. Desculpe, Léo, mas é que o Corinthians estava chegando em cima, solto lá pela esquina com o Silvinho. Já já o Léo Batista vai mostrar tudo de novo no jogo do Vasco com o Friburguense. Aí o cruzamento. A bola bateu no Índio.
Já vimos aí o gol do Friburguense, o gol de empate do Vasco. Estamos devendo o segundo gol do Vasco. Olha o Ney como está irritado aí. Está reclamando do Gandula. Eles realmente estão fazendo bastante cera. Inclusive esse Gandula que está atrás do gol do Ney foi o primeiro a abraçar. Agora o Ney recebe o cartão amarelo. Foi o primeiro a abraçar o Gauchinho quando ele marcou o gol. Isso é Libertadores. Isso é Libertadores. A Libertadores hoje, como disse o Reit, está mansa. Libertadores é assim. Normalmente no Brasil é aquele clima de neutralidade. Você vê o Paraguai, você vai ao Equador, você vai ver, está expulso. Rincon está expulso. Insistiu na reclamação, 4 e foi expulso. Isso é Libertadores. Não adianta se irritar com o Gandula. Não adianta se irritar com pressão da torcida que vai acontecer isso. O juiz sente a influência, acaba expulso, tem que brigar é na bola. Tem que lutar cada palmo de chão. Não adianta querer se preocupar com o Gandula, porque o Gandula vai esconder a bola. O Gandula vai jogar a bola rápido quando o time dele estiver perdendo. Invade o campo. Isso é Libertadores, ela é assim. Olha só. Ele mete o dedo no juiz, encosta na camisa do juiz, fala no mesmo idioma do juiz. Tomou o vermelho, Reit. É um lance que não tem que discutir. O problema da falta de tranquilidade de uma equipe, não é o caso só do Corinthians hoje, que perde 3-0, leva ao jogador a colocar uma reclamação acima do limite e até seria de uma conversa tolerável. O Ney foi claro, o vídeo mostrou a maneira como ele protestou contra o árbitro, e o Rincon veio em cima e deve ter dito meia dúzia de bobagem. O árbitro entende muito bem e colocou-o para fora. Já tinha tomado o cartão amarelo exatamente por reclamação. Só agora o Rincon saiu pelo outro lado do campo. O Evaristo bota 2 jogadores no aquecimento. Pingo e Amaral. E aí vem bola outra vez na área do Corinthians. O Ney tá nervosíssimo. Aí o lançamento para a área. Toque de cabeça, a chance de Gauchinho estava impedido. O Ney tá desesperado. O Ney vai ser expulso, hein? Reit, você com a sua experiência, outra vez acintosamente em cima do juiz, do jeito que tá, a gente não vai botar ele para fora. E você vê que o assistente marca o impedimento. Ele dá, olha lá, a posição, a bola vem tocada. Olha lá. Não é isso? É lá ao fundo, aparece a bandeira levantada. Aparece a bandeira levantando. Então o Ney vai e faz a reclamação já em cima de uma justificativa até de um resultado adverso, como está acontecendo. Agora tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. E o árbitro é experiente, não vai abrir mão dessa parte disciplinar, que ele não é bobo. Então com isso, só quem sai prejudicado é o Corinthians, que vai ter mais um jogo na sexta-feira. Aí vem o Cerro. É importante é isso, o cartão amarelo não acumula para suspensão. É só a multa de $100. Mas o problema é que o vermelho dá suspensão no jogo seguinte. Vão sair Marcelinho e Ricardinho daqui a pouco para as entradas de Amaral e Pingo. Amaral e Pingo, ele vai trocar talento por pegada, tirando Marcelinho e Ricardinho, para botar Amaral e Pingo, Casagrande. Ele vai consertar aquela marcação no meio, um pouco tarde, talvez, depois do 3-0 para o Cerro, mas a marcação tinha que ser melhor no meio campo. Vai sair, um vai cobrir a falta do Rincon, que foi expulso, e o outro vai entrar no lugar do Marcelinho para fechar mais o meio campo. O Corinthians vai sofrer com 10 jogadores, como está sofrendo com 11, só que a marcação vai ser melhor. Eu acho que vai ter menos problemas na marcação agora do que estava tendo antes. Marcelinho olha de lado ali, faz cara de quem não gostou. Tanto que o Ricardinho sai e vai para o banco de reservas e o Marcelinho vai embora para o vestiário para o outro lado. E aí vai para a cobrança Alvarenga. Jogando para a área na direção de Gauchinho. Subiu o Gamarra, foi lá no terceiro andar e fez o corte. Silvinho recebe, é dramática a situação do Corinthians, 21 minutos e 30. No segundo tempo, 3 para o Cerro Porteño, 0 para o Corinthians fica com 10. Mas ainda tem uma ótima situação no grupo, porque a parada do Corinthians, para ser primeiro lugar do grupo, ainda continua dependendo dele mesmo em 2 jogos contra o Olímpia. Um é na sexta-feira, depois de amanhã, 10h45, horário oficial do Brasil, horário de Brasília. E o outro depois esperando a volta em São Paulo, quando o Olímpia também vai encerrar sua participação. Ô Galvão,
E o Evaristo poderia colocar até o Mirandinha também agora, já que ele está com 10 jogadores, a tentativa de chegar a algum gol, de tentar reverter esse resultado, seria na velocidade. Colocaria, deixaria o Edilson, tiraria o Fernando Baiano, que ele não está conseguindo jogar hoje, está sendo bem marcado, e colocaria o Mirandinha para ocupar os espaços vazios atrás da defesa do Cerro, que vai para cima do Corinthians, está indo para cima até agora, e vai deixar espaço. E o Mirandinha é veloz. Ele tem 2 atacantes, Mirandinha e Dinei no banco. Aí o Casagrande já explicou por que seria melhor o Mirandinha. 22:40, segundo tempo, 3 Cerro Porteño, 0 Corinthians. Começou bem o Corinthians, meteu 3 bolas na trave durante o jogo, não consegue chegar ao gol, a bola não quer entrar, e agora Rincon foi expulso. Aí tem que jogar tudo na sexta-feira o time do Corinthians. 23 minutos, segundo tempo. Aí vem Índio. Faz o trabalho para Vampeta, vai passar o Silvinho lá pela esquerda, ele prende bola, toma o caminho do centro, centraliza demais ali o time do Corinthians. Trabalha para Amaral. Aí tá fechadinho o Cerro. Não acha o caminho de entrada o time do Corinthians. Cris. O Pingo. Atrás Gamarra. Edilson. Bonita fita, botou na frente. Aí vem o Cerro Porteño de novo. 3-0 o Cerro. Jorge Campos botou para correr. Se conquistar a vitória, o Cerro vai para 7 pontos. Vai se igualar ao Palmeiras. Vai ficar na mesma situação do Palmeiras, com 7 pontos na liderança do grupo, e restando um jogo exatamente o confronto dos dois. Seria líder com 7 pontos junto com o Palmeiras, e para decidir em São Paulo, no jogo Palmeiras e Cerro. Deixando o Corinthians com 6 pontos e 2 jogos pela frente. Olímpia com 5 pontos e 2 jogos pela frente. Olha só, um confronto de Cerro com o Palmeiras lá em São Paulo, e o confronto do Corinthians com o Olímpia, o Corinthians levando um ponto de vantagem. Um jogo no Paraguai e um jogo em São Paulo. Fica equilibradíssimo esse grupo 3, grupo forte, que tem times brasileiros e paraguaios na Libertadores. Gauchinho bateu pro gol. Vamos lá, vamos tentar ver o segundo gol do Vasco. Léo Batista na vitória em cima do Itaperuna. Isso aí, Galvão, olha aí. Vasco é o time da virada, então gol de Ramon, final. Vasco 2, Friburguense 1. Galvão. E lá atrás o goleiro Aceval. Sai jogando com o Recalde. E o craque do time cansou, daqui a pouco sai Alvarenga. Ele está encostado aqui pelas laterais há algum tempo já. Vamos para 25 minutos. O torcedor faz a festa, tomou de 8-2 no primeiro jogo. Aí Amaral sai tocando pelo meio com o Pingo. Edilson bobeou. Fez o corte, o Cerro, lá vem no contra-ataque, Gamarra. Fez lá uma graça, Gamarra. Toque de letra, os aplausos do torcedor paraguaio. Pro ídolo da seleção paraguaia, Gamarra, capitão do Corinthians. Uma jogada de altíssimo risco, mas de altíssima categoria. E o Corinthians tenta. Aí a tabela rápida. Índio abriu pela direita. Vampeta faz o toque. Vem chegando o Corinthians, quem sabe agora, olha o cruzamento, sai forte demais. Recalde bate pra cima de qualquer maneira, depois corta a lateral para o Corinthians. Outra vez ia chegando bem no lance o Corinthians para tentar definir e não consegue. Já já vai entrar Espinosa no lugar do Alvarenga. Evidentemente que vai sair super aplaudido o craque do time do Cerro, jogador de muita habilidade, hein, Casagrande, na perna esquerda. Muita habilidade, muita técnica, visão de jogo, enfia muito bem a bola. Mas ele correu pouco para estar cansado, né, Galvão? Ele meteu, jogou tranquilamente. Acho que não é aqueles jogadores que não gostam muito de treinar, viu? E é novo, né? Você viu que é novo, né? Menino ainda, correu pouco e cansou. Aí Vampeta. Silvinho. Tenta apertar o time do Corinthians. 3-0 para o Cerro. 26 minutos do segundo tempo. Insiste ainda na batalha o Corinthians. Mesmo com 10 jogadores. Aí o Índio. Nós vamos fazer justiça ao Alvarenga. Ele tem 29 anos e se bom. Machucou. Ele pediu porque se lesionou. Tá certo. Nem tão garoto, nem tão cansado. Mas joga muito, né, Galvão? Aí isso, independente da idade e da contusão. Índio. A bola não chegou no Amaral. O Cris faz o toque pro Pingo.
Ele busca trabalho lá pela esquerda. Edilson parte para cima da marcação, já leva vantagem, já botou na frente, insistiu outra vez, botou na frente, veio a cobertura de Juan Lopes para fazer o corte. Edilson insiste, Juan Lopes vira para frente, a bola gira pelo lado de fora, o lateral é do Corinthians. Você viu lá o Alvarenga trocando a camisa. E o Corinthians tocando pelo meio. Vampeta. No meio de dois ele se complica. Cris. O toque não sai bem feito. O Pingo tem que voltar para buscar. Vai mexer de novo. O time do Cerro. Já vai mexer outra vez o Carlos Baez. Vai entrar Escobar, jogador de meio campo. Vai ter mais Corinthians para você na sexta-feira, às 10h45. Logo depois do Globo Repórter, Olímpia e Corinthians. E principalmente com esse resultado negativo do Corinthians, cresce demais a importância do jogo de sexta. Saindo Gavilã, número 8, para a entrada de Escobar, camisa 14, também muito aplaudido. Marcou um golaço, Gavilã. Aí os aplausos da torcida para o Gavilã. E no lugar dele o Escobar. 28 minutos. Neste segundo tempo, o trabalho do Vampeta. A marcação chega em cima dele, o juiz marca a falta. Favorece o time do Corinthians, o Índio tem toda a pressa do mundo na cobrança. Gamarra e Cris vão para a área. Primeira vez que eles sobem ali para tentar escorar um lance de cabeça. 28h50, 3-0 Cerro Porteño. Aí o Índio para cobrança. Aí vem bola na área do Cerro. Sobrinha da corintiana, Fernando do outro lado. Trabalha, puxa mais atrás. Já sai todo em bloco o time do Cerro. Também buscar a marcação aqui no meio campo. Aí o Índio, 3 cercando o Índio. Quando ele tem um a menos, ele fica sem saída. Fica sem caminho. Repare a dificuldade. Aí tem que inverter a jogada e faz um passe bizonho. O recuo de bola atrás pro Ney. Foi pra cima dele, Cavalheiro. Jogou de qualquer maneira pra frente, lá vem o Cerro. 3-0 Cerro e um jogador a mais. Sexta-feira o Corinthians vai ter que arrancar um resultado positivo em cima do Olímpia. Senão vai ficar na obrigação de vitória no último jogo. Gauchinho pega mal na bola. Globo, um caso de amor com você. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. Aí vem o Corinthians de novo. Eu explico o porquê de ter a obrigação do resultado positivo. Porque o Cerro, indo a 7 pontos, passa 1 ponto do Corinthians. Mesmo que o Palmeiras, e é normal que o Palmeiras ganhe do Cerro no Brasil, teria esse ponto de vantagem. Se o Olímpia conseguir um resultado positivo em cima do Corinthians, abre 2 em cima. Aí o Corinthians tem que ter a obrigação de vencer a última partida em São Paulo para se classificar. Aí sem a possibilidade de ser primeiro do grupo, ou sem a garantia de ser primeiro do grupo. Portanto, o Corinthians precisa de um resultado positivo na sexta-feira, já que agora fica mais difícil aqui. Mas insiste ainda o Corinthians, mesmo perdendo por 3-0 com um jogador a menos. Aos 30 minutos do segundo tempo. Seu apoio torcedor corintiano, no pensamento positivo, na força e na vontade na sexta-feira, já que a torcida do Corinthians, a fiel torcida corintiana, não pôde vir ao jogo aqui em Assunção, estarem fechadas as fronteiras do Paraguai. Aí vem o Corinthians, insiste, tenta a tabela. Fernando tenta aproveitar. O Cerro sai, tocando com tranquilidade, sai do campo de defesa, Jorge Campos. Gauchinho já se mandou à frente. Ele faz o trabalho com Espinosa. Outra vez Jorge Campos. Esse mais atrás é Toledo. Toca a bola no campo de ataque, protege. Administra a vantagem o Corinthians, o Cerro em cima do Corinthians. Aí o Cris. Ele se estranha ali com o jogador paraguaio que chegou duro por baixo, o Cavaleiro. Mauro Cavaleiro chegou duro por baixo ali em cima do Cris. E vai com isso tomar um cartão amarelo, que vai ser mostrado pelo Daniel Jimenez assim que ele se levantar. Aí um cartão amarelo para o jogador paraguaio. Amanhã, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto na estreia de Zorra Total. Ainda acredito, o Corinthians vai pra cima, tenta aí. Vampeta mexeu de lado com o Pingo.
Tem Silvinho posicionado mais à frente. Tem Amaral pelo meio. O lançamento é para ninguém. O corte é feito. E já parte com o domínio de bola Escobar. Gauchinho se mexe, o lançamento é para ele. Jogador veloz que atormentou a vida do time corintiano, mas só que ele esbarra na categoria de Gamarra. Amaral é quem tem o domínio ali pelo meio. Aí Vampeta. Fernando se mexe. Sempre o trabalho do apoio do Índio aqui pela direita. Daí para Fernando. Ficou devendo nesse jogo o Fernando, hein? Todos esperavam mais até os... Quem sabe agora? Fernando, o pé direito pegou mal na bola. Jogou longe do gol. Tem mais gol aí pro Léo Batista mostrar pra gente. Bahia Atlético. É a Copa do Brasil, Galvão. Bahia Atlético na Fonte Nova. Cruzamento da esquerda, Valdir. 1-0 para o Atlético. Agora o Cledson recebe o lançamento. Bate cruzado e final. Bahia 1, Atlético Mineiro também 1. Galvão Bueno. É a Copa do Brasil que vai ganhando espaço. À medida que o tempo vai passando, começam os confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro. Vem grandes clássicos por aí, grandes jogos, e é claro que você vai acompanhar na Globo. Globo, um caso de amor com você. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí Gamarra. Aqui o Corinthians vive seu drama. Vai perdendo por 3-0 e tem 10 jogadores. Rincon foi expulso. Amaral. As alterações melhoraram pelo menos a marcação do time do Corinthians, Casagrande, ou é o Cerro que está mais lá atrás, tentando só garantir? Não, o Corinthians melhorou também. O posicionamento tático do Corinthians agora é muito bom. Tem 2 volantes de marcação, 2 armadores que são o Vampeta e o Edilson. O problema está sendo que hoje o Fernando Baiano está aceitando a marcação. Por isso que eu acho que deveria entrar o Mirandinho. Um jogador que se movimenta muito, poderia até causar problemas para a defesa do Cerro, mesmo com 10 jogadores. Marcando bem e armando com o Edilson e com o Vampeta, e o Mirandinha se mexendo na frente. Eu acho que seria o ideal para nesse momento para o Corinthians. Eu já vou propor aqui uma troca de ideias aqui com o Casagrande. Vamos falar sobre filosofia de Libertadores. Talvez um 8-2 em cima do Cerro no jogo anterior. O time do Corinthians é um grande time, aquele time base é o time que funciona, é o time titular do Corinthians. Mas vamos lá, vamos ver primeiro o Jorge Campos. Aí o Corinthians chega na marcação, Amaral na característica dele, mordeu ali pelo meio, a bola sobrou pro Edilson. Ele deu sequência no lance. Aí o Vampeta sai conduzindo, puxando o Corinthians à frente. O toque para Fernando, tá sozinho, isolado lá na frente. Mas no pensamento da filosofia, Casagrande, você faz o resultado em casa, consegue as vitórias. E não seria válido pensar em mudar um pouco a estrutura do time para ter um time de mais marcação, para jogar mais de forma prática, né? Jogando por um resultado prático. Diria, vamos segurar o empate aqui para depois chegar. Não é válido você jogar com um time em casa, fazer o resultado, e com outro fora, dentro do espírito da Libertadores? Eu sou adepto da qualidade. Eu acho que aquele time do Corinthians que começou o jogo é muito bom. Mas segurar um empate jamais, Galvão. Mas colocar um outro marcador no meio e pressionar a equipe do Cerro no início, que, como eu falei, o Corinthians estava entusiasmado com o 8-2, né, que ganhou no Pacaembu, e o Cerro assustado com a derrota de 8-2. Então o Corinthians, por isso que dominou o início do jogo. Só que não concluiu, deixou o Cerro crescer e deu espaço para criar as jogadas com o Alvarenga. Então, se o Corinthians jogasse com o Amaral, por exemplo, desde o início, marcando o Alvarenga e pressionasse a defesa do Cerro, com certeza tinha se saído melhor. Chegam mais ou menos no mesmo lugar, com caminhos um pouco diferentes. Exatamente isso, a presença de um jogador de mais marcação ali no meio para o jogo fora de casa. Então, jogador de mais marcação para vencer a partida. Eu acho que se o pensamento de segurar empate, eu acho que não dá muito certo, não. Vamos marcar para ganhar o jogo. Isso aí eu acho que funcionaria muito bem hoje. Olha o Espinosa, meteu pro Gauchinho, botou na frente e bateu pro gol. Ney cai para fazer a defesa. Aos 36 do segundo tempo. 3 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Daqui a pouco outra mudança no Cerro Porteño. Mudança no meio campo. Entrar número 7, Aguilera, vai sair Jorge Campos. Teve logo o Gauchinho voltando, meio que puxando a perna. Já vai mexer de novo o Carlos Baez, dá outra parada no jogo. Lá vem o Corinthians, capricha Edilson. Fernando tá na área, o Edilson tentou a finta, puxou bonito, tentou um toque no meio pro Fernando chegar. Pintou o corte por baixo. É escanteio pro Corinthians lá na esquerda do ataque. Olha o Edilson como faz a finta na habilidade.
Quando ele toca por baixo, tocava tocando, era no gol mesmo. O Peralta chegou, esticou a perna direita e fez o corte. O Baez aproveita, faz a alteração. Entrada de Aguilera no lugar de Jorge Campos. Jorge Campos, o jogador correu muito. Cruzamento para a área, subiu Juan Lopes. Tirou de cabeça. Complementa o Cerro. Vem o Pingo. Lá atrás Silvinho. Faz boa abertura na esquerda. Insiste o Corinthians. Lançamento. O Cris estava ainda lá no ataque. A bola passa, vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Lobo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Aí o Aceval bateu para frente, 38 minutos, restando 7 mais, algum possível acréscimo no trilho de arbitragem. E faz um bom trabalho, né, Raid? Faz um bom trabalho, é aquilo que eu disse, ele não entrou na pilha do clima do jogo e está conseguindo conduzir bem essa partida. Conta com a colaboração da equipe do Cerro, que é local, que não dá pontapé. E quem perdeu o equilíbrio foi emocional, foi o Corinthians, com o protesto aí que aconteceu e acabou redundando na expulsão do jogador corintiano. Agora é um jogador do Rincon. É um árbitro que corre bem no campo, entendeu? E está fazendo, interpreta bem a má intenção dos jogadores. Todos os cartões que ele aplicou por entradas duras, o jogador efetivamente quis cometer a deslealdade. O Corinthians perdeu a cabeça momentaneamente. Foram ali 5 minutos de nervosismo e isso acabou resultando na expulsão do Rincon. Ficou barato pro Ney, que reclamou assim do cruzamento do juiz, tomou só amarelo. Aí o Amaral tenta descolar o lançamento, aí não é muito a dele. Chega por baixo, qualquer maneira para fazer o corte. O Escobar ajudando ali atrás. O lateral é do Corinthians. Insiste o Corinthians. Edilson vem buscar. Puxa o toque mais atrás. Vampeta na jogada característica, passando o pé sobre a bola, limpando o espaço. Fazendo a finta, carregando pelo meio, tentou por elevação, botou para frente, Peralta, estica a perna, grandalhão Peralta. Bate de perna direita, cede outra vez lateral, o Corinthians permanece no ataque aos 39:40. Mais uma bola batida para o gol, outra defesa de Aceval. Nós mostramos que o Fluminense empatava 2-2 com o Olaria, e depois eu disse que o Fluminense fez 3 e 4, o quarto já nos acréscimos. Vamos deixar essa bola parar assim que definir esse lance. Léo Batista vai mostrar para nós em todo o Brasil. Ou para vocês aí em todo o Brasil, já que nós estamos aqui em Assunção do Paraguai. Terceiro e quarto gols do Fluminense na vitória de 4-2 em cima do Olaria. Aí o Corinthians tocando, sente que já não dá muito para fazer. Uma reação aos 40 do segundo tempo, perdendo por 3-0 com um jogador a menos. Faz a festa mesmo que de forma tímida o torcedor paraguaio do Cerro Porteño. Confederação Sul-Americana garantiu realmente que o Corinthians teria todas as condições de participar do jogo. Tudo correu calmo aqui no estádio, Laola, e todo o caminho para cá. Não correu bem no futebol para o Corinthians. Quem sabe sexta-feira fica muito melhor. Aí Índio, cruzamento para a área. Aliás, foi uma história de mais de 24 horas de indefinição para a realização do jogo. Tudo começou ontem à noite. A direção do Corinthians aqui, o presidente do Corinthians, o Doilib em São Paulo. O apoio forte do Fará, presidente da Federação Paulista, negociando com o Nicolas Leóis, presidente da Sul-Americana, ele garantindo que viriam os árbitros, que teria condições do Corinthians. Hoje estava tudo certo. Às 5:30 da tarde disseram, não vai ter mais árbitro argentino nenhum. Serão os paraguaios. Aí o Corinthians já se sentia pressionado, já tomava uma posição diferente. Às 6 não sabe se vem ou não vem, 6:30, aí eles vêm, 7 chegaram. Foi uma grande novela. Mas o tempo todo ficaram ali em contato Corinthians, Federação Paulista, Sul-Americana, e o jogo transcorre de forma absolutamente normal aqui nesse ambiente complicado do Paraguai. Camarra bate para frente. Vamos chegando para os 42 minutos. 3 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Fica para a sexta, torcedor corintiano. Olímpico Corinthians no Defensor del Chaco. 10:45 da noite, logo depois do Globo Repórter.
O Corinthians para cima do Olímpia. Ainda tenta o lançamento para frente lá atrás. Sai o goleiro Acema Globo, caso de amor com você. DDI, viaja o mundo via Embratel. Caio Gomes faz o toque pelo meio, 42-30. Tranquilo. O Evaristo, apesar dos 3-0, aí você está bem próximo dele, Mauro Naves? Muito tranquilo nesse segundo tempo. Ficou sentado, não se levantou nenhuma vez. Aí tocando pelo meio o time do Corinthians. Com cara de aborrecido, evidentemente, né, Galvão? Claro. Esperava um resultado positivo, como todo o time corintiano, toda a delegação corintiana. Estava num clima excelente, moral elevado. O Corinthians esperava realmente um resultado melhor. Não passava na cabeça de ninguém a possibilidade de uma vitória de 3-0 do Cerro Porteño. A tentativa do Corinthians e a falta. Casagrande, no geral, jogou tão mal assim o Corinthians, dá para preocupar para sexta-feira, é fácil de ajeitar, deu mais cara de ser um dia infeliz. Como é que é a história, Casagrande? Não, é fácil de ajeitar, é só entrar com um espírito de luta maior, né, do que hoje e ter mais sorte nas conclusões, né? Foram 3 bolas na trave, o goleiro fez algumas defesas, o Cerro foi melhor, mas não foi tão superior assim para esse 3-0. Eu acho que o Corinthians é a equipe que foi campeã brasileira, é uma grande equipe, funcionando melhor dentro do campo, o posicionamento, a marcação e jogando com mais força, eu acho que vai conseguir um bom resultado. Aí a cobrança de Fernando longe do gol. Léo Batista, os gols do Fluminense na vitória de 4-2 dos dois últimos. É isso aí, Galvão. O jogo do Maracanã estava 2-2 quando o Magno Alves fez o segundo dele. Terceiro do Flu, 3-2. E aí, então, veja só quem marcou. Túlio fez o quarto, final Fluminense 4, Olaria 2. Galvão Bueno. Aí você acompanha todas as emoções do Corinthians na Libertadores. Corinthians e Palmeiras representando o futebol brasileiro neste grupo 3, nessa primeira fase, mas vai acompanhando o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copa do Brasil. Gols importantes em partidas que aconteceram hoje no futebol brasileiro. Aqui, infelizmente, para o torcedor do Corinthians, 3 para o Cerro Porteño, 0 para o Corinthians. Vamos para 44-30 deste segundo tempo. O Corinthians volta a voltar na sexta-feira. Logo depois do Globo Repórter, às 10h45, contra o Olímpia. E depois vai receber o Olímpia no Brasil. Tem que definir. Se ganhar logo, define logo a classificação, porque a de 6 já pula para 9 pontos. O Olímpia fica com 5. Não pode mais chegar. O Corinthians já define a classificação na sexta-feira. Aí vai tentar a liderança do grupo no jogo de volta de São Paulo. E o Cerro vai decidir a parada com o Palmeiras. Os dois têm 7 pontos. Os dois vão jogar no Brasil. Já já. Jornal da Globo com Lilian Wittfried. Todas as notícias do dia no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho o Jornal da Globo. Logo depois das emoções finais aqui de Cerro Porteño e Corinthians. 45. Subiu placa já aí, Mauro? 3 minutos, está na mão do árbitro auxiliar, vai levantar daqui a pouco. Então vamos a 48. Já passamos dos 45, vamos para 48. Casagrande, uma pergunta final. O Rincon está fora do jogo sexta-feira. Quem você colocaria ali? Amaral normalmente? Colocaria o Amaral, ajudaria na marcação e soltaria um pouco mais até o Vampeta para encostar, para armar a jogada. Fazer a função do Rincon, né, de segundo volante. Agora, o que eu não entendi hoje, mesmo perdendo por 3-0 com 10 jogadores, porque ele não utilizou a terceira alteração, o Evaristo. Ele poderia modificar. O Corinthians adquiriu uma personalidade, um modo de jogo, depois das 2 alterações dele, com o Pingo e com o Amaral, ele não modificou mais nada. Ficou naquilo ali. Melhorou, mas ficou naquilo. Então eu acho que ele deveria ter tentado modificar alguma coisa. O Dinei, o Mirandinha. Eu acho que a alteração certa seria o Mirandinha, mas alguma coisa ele poderia ter tentado. Ele tinha mais uma alteração. Pode não ter também Índio e Fernando no jogo. É que eu ia colocar. Se eles forem embora, o Índio sai e entra o Rodrigo normalmente na posição. Pro lugar do Índio, no jogo de sexta-feira contra o Olímpia que vem para cima, Mirandinha ou Dinei, Casagrande? Na frente eu colocaria o Mirandinha. Eu acho que esse jogo contra o Olímpia, precisando da vitória, o Olímpia vai para cima. A velocidade do Mirandinha vai ser importante. Como seria importante hoje, nesse segundo tempo. O Cerro ganhando por 3-0, iria para cima como estava indo e abrir espaço para o Mirandinha. Eu acho que a falha do Evaristo, se ele me permite isso, né? Eu acho que foi deixar de não colocar o Mirandinha nessa partida. Nós criticamos o Mirandinha várias vezes, mas acho que hoje ele seria um jogador importante para o Corinthians nessa partida, como vai ser na sexta-feira com o Olímpia. Vamos para 47 minutos, teremos 48, 1 minuto a mais. José Roberto Reit. Na sexta-feira, o primeiro auxiliar aí, o Cláudio Rossi apita.
Vai para a bandeira o Daniel Jimenez, o trio continua o mesmo, até em boas mãos, né, Raid? Quem vai apitar na sexta-feira é o Horácio Elizondo. Ele é árbitro. Elizondo Horácio. Ele é árbitro e vai atuar. Estava atuando como assistente número 2, é um critério da Sul-Americana que é válido para até a questão de custo. Agora, lá no Defensores del Chaco, contra o Olímpia, não vai ser esse jogo limpinho que o Cerro fez, não. O Olímpia lá complica bastante. Eu acho que, de repente, quem sabe, é um jogo muito mais difícil e será, sem dúvida nenhuma, muito mais difícil, muito mais importante para o Corinthians do que esse jogo de hoje, quando o Daniel Jimenez teve uma muito boa atuação. 47-45 vai terminar o jogo. Aqui no Laola, na Panela, que é como é chamado o estádio do Cerro. 3 para o Cerro, 0 para o Corinthians. Vai afora o time do Cerro, renascem as esperanças do torcedor. Comemoram os jogadores do Cerro, final de jogo. 3 para o Cerro, 0 para o Corinthians agora. Palmeiras e Cerro tem 7 pontos e um jogo pela frente exatamente entre os dois. O Corinthians tem 6 pontos e 2 jogos contra o Olímpia. O Olímpia passa a ser o último com 5 pontos e 2 jogos contra o Corinthians na sequência da Libertadores. Sexta-feira estaremos de volta, ao vivo aqui em Assunção, 10h45 da noite, logo depois do Globo Repórter, com todas as emoções de Olímpia e Corinthians. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo. Você fica com o Jornal da Globo, fica com Lilian Vitfib. Globo, um caso de amor com você.